E o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier, precisou deixar uma reunião em Madrid nesta quinta-feira, depois que um ex-servidor da instituição começou a gritar contra ele. O homem chamou Xavier de miliciano e o culpou pelas mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira. Vamos acompanhar. Este homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Este homem é responsável pela morte de Phillips. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. Você é um miliciano. Miliciano. Bandido, vai embora mesmo, vai pra fora. E para falarmos mais sobre esse ataque, estamos em contato agora justamente com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Em primeiro lugar, presidente, obrigado pela presença, pela entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Boa noite ao senhor. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade. Para começarmos, presidente, queria que o senhor nos falasse sobre quem é esse homem que vimos nas imagens. É um ex-servidor da FUNAI, como eu disse, um indigenista, ex-servidor da Fundação. O senhor o conheceu pessoalmente? Como é a relação do senhor com esse homem e o que justificaria esse ataque? Olha, primeiro que foi lamentável e bizarro isso, né? Isso foge totalmente a qualquer tipo de protocolo diplomático e vai contra qualquer possibilidade de diálogo no âmbito democrático, que é o que nós buscamos nesse fórum, né? O que ficou bem claro ali foi que ali foi um movimento adredemente preparado, em que esse sujeito entrou dentro do local, não estava sozinho, estava com mais pessoas. Pelas imagens você percebe que ele saiu de trás do estúdio, do local onde estava sendo feito fora, estava com mais pessoas, e ninguém, absolutamente ninguém interveio para impedir os ataques dele, que são mentirosos. Esse rapaz, inclusive, foi exonerado da FUNAI por não cumprimento, por não aprovação sequer no estágio probatório, o que mostra que foi ineficiente no serviço público. Agora, é um âmbito democrático de debate, um fórum que nós deveríamos estar discutindo coisas importantes para os indígenas. E essa interrupção fez com que eu, por força da minha segurança e por estar acompanhado de outras pessoas, optasse por sair do local. Porque, como disse, eles não estavam sozinhos e ninguém da segurança do evento interveio para impedir esses ataques que foram bizarros. Presidente, a pergunta agora é de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Boa noite, presidente. A que o senhor atribui essa omissão dos responsáveis pela segurança? Boa noite, Augusto. Eu não sei, né? O que eu sei é que nós tínhamos muita coisa boa para discutir ali, inclusive sobre a questão migratória, do fluxo migratório dos indígenas Uaral da Venezuela, porque ali estava um representante da Venezuela, né? Nós tínhamos que discutir isso, inclusive porque que a Venezuela está impondo aos indígenas de lá, que são aproximadamente 700 mil indígenas, a pior crise famélica da América Latina, e estão migrando para o Brasil. Os Uaral, os Enepá. Por que o seu Maduro lá, na foz do rio Orinoco, autorizou a exploração mineral e tem oprimido os Yanomamis? Nós temos muitas coisas para conversar, né? Inclusive, por que o governo do Peru, muitas vezes, não faz o controle de fronteira para impedir que o narcotráfico oprima indígenas isolados de recente contato para brigar para o território nacional? Então, nós tínhamos muita coisa importante para discutir. Infelizmente, não foi isso que eu vi no evento, né? E aí, eu fico mais preocupado ainda, porque esse servidor faz parte de uma associação indígena que recentemente fez uma cartilha contra a nossa administração. E uma cartilha bancada por ActionAid, Avina, Charles Stuart Moulton, Allianz, Fundação Ford, Fundação Ernst Bon, Fundar, Malaya Fund, Open Society, Pão para o Mundo, dentre outras instituições. Mas, vem cá, ONGs internacionais bancando cartilha por associação de servidor público para denegrir a imagem do Brasil no exterior. Esse rapaz, eu pergunto, ele está morando na Europa como? Como ele veio parar na Espanha? Quem pagou a passagem dele? Como ele está se mantendo na Europa? E o pior, observe na imagem, ele está usando uma camiseta da FUNAI, inclusive, sendo servidor exonerado, o que é pior ainda. Presidente, a Ana Paula Henkel faz a próxima pergunta. Ana.
Boa noite, presidente Marcelo. Bom, presidente, o senhor saiu ali, né, da sala, até por uma questão também de segurança. É claro que fica óbvio que houve uma falha ali na segurança. Eu queria perguntar ao senhor, agora o STF que vê esse tipo de ameaça como motivos para prisões, o senhor pretende levar o ocorrido ao senhor ministro Alexandre de Moraes? Com certeza, como já fiz aqui na Espanha e procurei as autoridades espanholas. E acho que é caso, inclusive, de aplicação da extraterritorialidade da lei penal brasileira, porque eu estava aqui a serviço do governo federal, numa missão oficial, né, para tratar de um assunto muito importante. Então eu acho e pretendo sim representar tanto no aspecto civil quanto no aspecto criminal. E pior, vou te dizer que está chegando para mim outras notícias deste servidor que vinha já, inclusive, ameaçando outros servidores da FUNAI que não estavam encorajados em dizer das ameaças, que agora se sentiram encorajados. Se eu disser as mensagens que eu estou recebendo aqui, coisas deprimentes, de xingamento, de ameaça de morte de pessoas, algo muito grotesco que essa pessoa fez em face de servidores da FUNAI, simplesmente por não concordarem com o ponto de vista dele. Isso é absurdo, é totalmente antidemocrático. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Boa noite, presidente. Hoje eu entrevistei o representante de uma ONG de direitos humanos que faz um trabalho forte de ataque à polícia aqui no Brasil, e eu perguntei a ele sobre um financiamento que ele recebe da Open Society. Aí ele se engasgou, tossiu, disse que não tinha maiores informações, se esquivou da pergunta. Será que a gente pode dizer que nessas entidades internacionais está a origem dessa campanha de ataque sem fim, de difamação às iniciativas do governo na área indígena? Sem dúvida, Mota. Inclusive eu procurei o veículo aqui na Espanha e expus tudo isso, veículo de comunicação aqui. A finalidade é essa. Você vende a imagem do indígena maltrapilho, coitado, preguiçoso, como um sujeito ineficiente, que não pode ser sujeito de direitos. Isso é interessante ser vendido lá fora. Por quê? Essa imagem de coitadinho vai parar por essas ONGs. Essas ONGs, por sua vez, fazem um investimento em outras entidades no Brasil. Nós temos na CPI FUNAINCRA a quebra de sigilo bancário e fiscal e vimos que num período de 5 anos, 58 milhões de reais ingressaram em uma ONG do Brasil. E aí, esse dinheiro não chega nas áreas indígenas. Ele é feita a distribuição dentro da própria entidade no Brasil. Esse dinheiro não entra para a FUNAI e jamais chega nos indígenas. Eu digo o seguinte, Mota, se hoje nós tivéssemos a totalidade de investimento de dinheiro internacional que já entrou no Brasil para a questão indígena, por que esses indígenas estariam vivendo nessa questão tão miserável? A miserabilidade é evidente nas áreas indígenas. E vou te dizer mais, se essas pessoas que atuam na questão indígena, inclusive esse servidor que já atuou na questão indígena, tivesse soluções para resolver o problema indígena que é complexo, por que não fizeram antes? Nós temos aqui o governo de oposição que ficou quase 10 anos no governo. Por que não resolveram a questão dos problemas indígenas do Brasil? Deixaram chegar a esse ponto por qual motivo? Porque nunca tiveram interesse nisso. Sempre foi bancado, esse dinheiro nunca chegou para as aldeias indígenas. Esse dinheiro é desviado dentro das ONGs, e me desculpa, é para fazer caixa 2 de partido político. Essa que é a grande verdade. Presidente, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, presidente Marcelo. O senhor acha que esse caso de um financiamento, né, de várias entidades internacionais a uma cartilha, né, de servidores, o senhor acha que esse episódio deveria ser investigado pelo governo brasileiro, pela Advocacia Geral da União? Com certeza, Fiuza. Eu acho que tem que ser investigado, tem que ser apurado, porque nós não sabemos o que está se passando e quais são os interesses dessas entidades, de fato, em mandar dinheiro para essas entidades do Brasil. Eu vou te dar outro exemplo. Se você for pesquisar essas entidades que recebem dinheiro, sempre tem um pai ou um familiar que foi vinculado da FUNAI ao ex-servidor. Sempre assim. Esse caso desse rapaz mesmo, eu estou sabendo aqui na Espanha. Ele teve apoio
de outros servidores para vir para cá, né? Se hospedou na casa de pessoas aqui. E é engraçado, você vai ver esse vídeo que ele fez, depois de 10 minutos que foi feito o vídeo, já estava no site da Survival International. Qual é o interesse disso? Quem financia esse servidor aí? Onde ele está vivendo como? Como ele veio parar aqui na Espanha? Uma passagem, parece-me que ele está na Itália. Como ele vem parar aqui na Espanha? Então, assim, tem muitas questões que nós precisamos investigar e a fundo e saber, efetivamente, onde está indo esse dinheiro e qual é o interesse em manchar a imagem do Brasil no exterior, né? Isso é uma estratégia montada da oposição e que macula efetivamente o nome do Brasil. Agora, presidente, falando inclusive sobre esses ataques que maculam a imagem do Brasil, o governo brasileiro foi acusado e responsabilizado e sofreu ataques também por ocasião das mortes que tivemos na Amazônia nos últimos dias, nas últimas semanas, do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Hoje, inclusive, foi oferecida a denúncia do Ministério Público Federal. O que se tem até aqui das investigações é que possivelmente a causa teria sido um desentendimento motivado pela prática de pesca ilegal na região, que teria sido flagrada por Bruno e Dom, e aí os criminosos teriam matado os dois justamente na tentativa de evitar que esses crimes viessem à tona. Como é que o senhor reage a esses ataques que sofreu não só o governo brasileiro, como também a própria Fundação Nacional do Índio, que o senhor preside? Olha, Brown, importante a sua pergunta, porque a gente vê a celeridade e seriedade com que o governo brasileiro tratou essa questão. Logo nos primeiros dias nós já elucidamos o crime. Mais de 300 pessoas envolvidas na busca pelos desaparecidos, pelos vestígios do crime. Inclusive, quem encontrou os vestígios do crime foram servidores da FUNAI, que estavam empenhados na atividade. Só para aquela região, na nossa administração em 3 anos, nós crescemos investimento, quando se compara ao período anterior, em 104%. Nós contratamos mais de 640 pessoas para todo o Brasil para tratar de terras indígenas isoladas de recente contato. Só naquela região nós mandamos mais de 100 pessoas. A Força Nacional de Segurança